Para falar a respeito deste tema e como que ele tem impactado a indústria e a cadeia produtiva de uma maneira geral, nós vamos conversar com o Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, que participa conosco ao vivo pela internet. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. E esses atrasos, né? Esse ano a gente falou muito de atraso em relação a embarques de café. O que eles têm acarretado sobre o aspecto de embarques, aí o volume a ser embarcado, e o que ele fez com que não se faturasse, não tivesse de receita aqui no Brasil por conta do que vem acontecendo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A questão logística no Brasil é um tema muito que vem criando dificuldades no escoamento da exportação de café. E por uma única e simples razão. O Brasil, apesar de todos os investimentos que foram feitos, não acompanhou o mesmo crescimento das exportações do agro. Então nós temos hoje desafios de infraestrutura portuária no Brasil. E esses reflexos são observados mês após mês nos embarques de café. No mês de setembro, apesar do bom volume que nós tivemos de exportação de 4,6 milhões de sacas, nós ainda deixamos para trás cerca de 2,1 milhões de sacas, pouco mais de 6,5 mil containers que deixaram de ser embarcados. E a consequência disso é que deixaram de entrar nas transações comerciais do país 580 milhões de dólares, ou seja, 3,2 bilhões de reais que deixaram de entrar nas transações comerciais do país e, consequentemente, o menor repasse para o produtor. Bom, um número desse, que você citou aí, em torno de 500 milhões de dólares, dá mais de 3 bilhões de reais no período considerado. E nós tivemos algumas questões, né, além do fator logístico interno no Brasil, que é bastante grave, nós tivemos também questão com os containers neste ano, né, até por conta dos conflitos geopolíticos na Ásia, e que fazem com que o trâmite desses containers também fique um pouco pior, né? Isso acabou impactando exportadores no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, que é o maior produtor e maior exportador de café. Quando a gente fala de um navio atracado, né, ou em fila para atracar, parado, passando do período, a gente fala isso muito quando acontece com soja, Eduardo, aqui no canal do Boi. Com soja ocorre isso e os prejuízos são enormes. Em relação a esse navio, que acaba ficando muito mais tempo do que ele deveria ali, principalmente no Porto de Santos, né, ou ao entorno do Porto de Santos, o que isso representa de impacto aí, falando desse prejuízo logístico que é muito brasileiro sobre esse aspecto, a diária desse navio parado? Fabiano, veja, o que a gente tem acompanhado realmente é uma situação bem desafiadora, uma vez que todas as cargas, principalmente as containerizadas, cresceram no Brasil durante esse período. Segundo o relatório semestral da ANTAQ, a movimentação de containers no Brasil, no primeiro semestre, cresceu 22%. Né? Café, esse ano, nós já temos 130 mil containers embarcados até o mês de setembro, 36 milhões de sacas, um crescimento de 40%, o que demonstra realmente que as cargas vêm crescendo. A nossa dificuldade é que a capacidade de infraestrutura portuária nos portos brasileiros, ela tem apresentado esgotamentos. E, consequentemente, os navios levam mais tempos parados para ser aguardando a atracação. Isso gera a lotação de pátios, porque há toda uma previsão de embarque. Então, os navios, quando atrasam, e os índices hoje, né, é bom sempre destacar, os índices hoje são elevadíssimos, isso leva os pátios a ficarem cheios e o exportador é impedido de colocar a sua carga no terminal. E o que acontece quando o exportador não consegue colocar a sua carga no terminal cumprindo o seu deadline? Ele é obrigado a contratar serviços adicionais, como o serviço de price stacking. Ele precisa colocar o container dele cheio, que está no porto aguardando ser embarcado. Ele acaba pagando a despesa de detations, acaba pagando despesas com armazenagens adicionais. E segundo o relatório que nós apuramos com as empresas exportadoras agora, no mês de setembro, que representam 77% dos embarques, esse custo no mês de setembro chegou em 5,9 milhões de reais. Ou seja, é um prejuízo logístico que a gente vem demonstrando pela falta de infraestrutura.
E nós temos ainda prejuízos relacionados ao financeiro. Então, é muito importante que as autoridades públicas tenham consciência desse desafio logístico, da necessidade de se ampliar o diálogo, de abrir audiências para que esse problema logístico seja debatido com urgência, para que as cargas evitem esses prejuízos e nós possamos continuar consolidando as nossas cargas aos nossos compradores. Eduardo, uma primeira pergunta, né? Nós estamos tendo um prejuízo ou uma rentabilidade frustrada que poderia estar ocorrendo. Então, quem que está absorvendo, né, dentro da cadeia produtiva, quem está absorvendo esse prejuízo e como que isso acaba impactando todo mundo que está na produção de café, né? Nessa cadeia produtiva, eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu vi um dado, eu prestei bastante atenção no estado do Rio de Janeiro, que é um dos grandes exportadores, né, o porto, né, o complexo portuário é um dos grandes exportadores do país, é o meu estado, então prestei mais atenção, que tem 58% dos navios em atraso, né, em média. Isso mostra, ilustra muito bem um cenário de forte preocupação em relação a esses atrasos, o que eles representam aí nos impactos do custo do café no Brasil. Fabiano, vamos lá. Os atrasos de navios sempre existiram. O que nós estamos apresentando e tornando isso público é que os índices atuais, em torno de 80%, 84% no Porto de Santos, 54% no Porto do Rio de Janeiro, esses índices são elevados e, consequentemente, geram impactos. Para você ter uma ideia do desafio logístico que nós temos na exportação, 85% do café brasileiro é produzido na região sudeste. Os dois maiores estados produtores, que é Minas, com 50%, e o Espírito Santo, com 25%, não tem portos. E isso acaba sendo absorvido pelos portos do Rio, que hoje tem a representação de 30% nos embarques de café do Brasil, e, consequentemente, o Porto de Santos, que também cresceu. Né? É importante destacar que o Porto de Santos também recebeu parte dessas cargas vindas do Espírito Santo e de Minas Gerais, mas numa proporção um pouco menor, o que levou o Porto de Santos a atingir o seu menor nível de participação nos últimos 15 anos, alcançando 67%. Então, são cenários logísticos desafiadores que têm impactos em toda a cadeia. Primeiro, no exportador, que atrapalha o seu fluxo de caixa, ele faz todo o procedimento de preparo, de estufagem do café, de contratação de transportador, e ele entrega o seu café no porto, cumprindo os deadlines que são informados pelos transportadores marítimos, na expectativa de que a sua carga seja consolidada e ele receba o valor comercial da sua exportação. Isso não acontece. Então, você tem o primeiro impacto no exportador. O segundo impacto vai para o produtor, porque, como eu mencionei há pouco, o Brasil, ao deixar de receber 580 milhões de dólares nas transações comerciais, ele acaba passando um menor valor para o produtor. E lembrando, é bom destacar, Fabiano, que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Portanto, ao deixar de exportar o volume que teríamos expectativa de exportar, ao deixar de entrar essas divisas, você tem impacto em toda a cadeia, tanto para o exportador quanto para o produtor com o menor repasse.